Gente, eu tenho uma certa familiaridade com o metaverso, né? E, na verdade, todo mundo pode abrir a mente e a percepção para oportunidades que estão diante de nós com esse mundo que está sendo criado. O metaverso, esse espaço compartilhado, virtual coletivo, criado pela convergência da realidade física e digital, é um lugar onde até 2026, mais de 25% da população passará pelo menos 1 hora em atividades como trabalho, compras, educação e entretenimento. Que tal a gente conhecer um pouco mais desse tema? Olha, eu acho que essa é a tarefa dele. Italiano, radicado no Brasil, uma das maiores referências em transformação digital, liderança e inovação do país. Com mais de 10 anos de experiência em multinacionais de tecnologia, já foi diretor do Tinder na América Latina e Chief Digital Officer da L'Oréal. Ele acredita que o coração da transformação digital está no ser humano, em sua própria transformação individual. Está na hora de ouvi-lo. Vamos recebê-lo com uma grande salva de palmas. André Iorio, é a sua vez. Seja muito bem-vindo. Bom dia, bom dia. Obrigada. Bom dia. Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Bom dia, Fran. Bom dia a quem está no metaverso e bom dia para vocês que estão aqui conosco. Muito bom. Nós vamos sim falar de metaverso. Mas a verdade é que a primeira coisa que eu gostaria de fazer é contar uma história, indo atrás no tempo. Um tempo no mundo pré-digital, no mundo analógico. E ir até 1944, quando foi fundada a Polaroid, a câmera de revelação instantânea que todos conhecemos. Bom, em 1944, uma família estava de férias e o pai tirou uma foto de seus filhos. E a filha, de 4 anos, foi até o pai e fez uma pergunta boba. Uma pergunta que só uma criança faria. Perguntou: pai, eu posso ver a foto que você acabou de tirar? Uma pergunta meio óbvia nos dias de hoje, só mostrar o nosso smartphone para nossos filhos. Só que era 1944 e não tinha nenhuma tecnologia de revelação instantânea. Então o pai falou: filha, óbvio que não tem como. Tem que ir numa câmera obscura, revelar, vai ser caro, demorado, vai ter que ter um técnico. Mas ele ficou tão incomodado com essa falta de resposta para a filha, que ele foi atrás e desenvolveu uma tecnologia de revelação instantânea. Ele era o famoso Edward Land, um famoso inventor na época. Eu quero que você reflita junto comigo. Será que algum adulto teria feito uma pergunta dessas? Algum engenheiro? Algum expert da indústria fotográfica? Com certeza não. Mas por quê? Porque já sabia da resposta. E a gente faz este erro todos os dias. Ao olharmos para o futuro e as novas tendências e tecnologias, em busca de respostas, enquanto no mundo que muda, com uma tecnologia que muda, com um cliente e um consumidor que mudam quase mais a nossa habilidade de trazer perguntas à tona do que só respostas, de repensar nossas ideias e crenças e não só tomar boas decisões, e de aprender a desaprender e reaprender o tempo todo, como diria o futurólogo Alvin Toffler. Até porque o mundo e o mercado de tecnologia está cheio de crenças, algumas das quais são tão enraizadas que viram até ditados. Tem um em português moderno, eu sou italiano, uns 10 anos atrás me ensinaram a falar com minhas equipes: voa porque foguete não tem ré, certo? Quem dos brasileiros fala isso com suas equipes, certo? Até porque quem já viu um foguete pousando? Só que em 2017 nos deparamos com a SpaceX inventando um sistema de pouso para seus foguetes e demonstrando que não existe crença fixa demais que não possa ser desconstruída. Através do quê? Do poder do pensamento crítico, da habilidade de desafiar crenças, da nossa habilidade de fazer de novo mais perguntas do que só respostas. E em um mundo onde empresas, como no caso a Ericsson, está criando um gêmeo digital de cidades em parceria com a NVIDIA, e até a NVIDIA em si está criando um gêmeo digital da Terra para poder simular através do metaverso o impacto das mudanças climáticas, nós temos que, de novo, voltar a fazermos aquelas perguntas. Se estamos mudando na rapidez que essa tecnologia está mudando, a possibilidade, por exemplo, de simularmos o impacto que uma queda de uma árvore vai ter em cima de nossas torres de 5G, através de uma simulação perfeita, em tempo real e imersiva,
de exatamente qual vai ser o impacto. O custo de experimentar o impacto vai cair para quase zero através de uma simulação, e a gente irá transformar a forma com que a gente pode repensar todas as nossas tecnologias e nossos negócios. E muitas vezes nos evitamos fazer essas perguntas sobre o futuro e as tecnologias, sabe por quê? Porque temos medo do julgamento. Dizemos, o metaverso, imagina, se eu trouxer isso à tona em nossas reuniões estratégicas, o pessoal vai rir de mim, porque parece algo ligado a videogames, algo só da geração Z, isso não vai impactar nosso negócio. Mas atenção, igual o Jack Ma, o fundador do Alibaba, sempre diz, ele diz, eu gosto de perguntas bobas, na medida que elas resolvam grandes problemas. E muitas vezes o fazem, sabe por quê? Porque ninguém está olhando para elas. Justamente porque consideram elas bobas demais. E às vezes, é ali onde está a semente da inovação, da transformação do negócio. Não está onde todo mundo necessariamente está olhando, está às extremidades. E o metaverso hoje está às extremidades. É visto ainda como uma coisa muito vinculada apenas a jovens, apenas a videogames, apenas a socialização, mas nós temos um mundo aqui, um mundo que está transformando também as indústrias e os negócios. E é por isso que o primeiro pedido que eu tenho para cada um de você é de encarar tudo que a gente vai falar hoje, não com uma mente do expert, de quem já conhece muito bem de seu mercado e suas tecnologias, mas sim com uma pitada do seu oposto. Uma mente de principiante, daquele que pega todas as suas crenças, preconceitos, camadas de educação, experiências e conhecimentos, e atenção, não joga isso no lixo, pelo amor de Deus. Tudo isso é muito importante. Mas também não usa isso como uma resposta cega para tudo, mas sim como um ponto de partida, para uma reflexão se ele continua relevante às mudanças do mundo, da tecnologia, do cliente, do consumidor, do mercado. Porque se por algum momento a nossa taxa de mudança interna em nossas organizações estiver inferior à taxa de mudança externa, de novo, é inevitável só fizermos as contas que nos corremos o risco de ficarmos para trás. E sendo que uma das grandes tendências é a do metaverso, vamos explorar hoje, então, como nós podemos preparar nossas empresas para o metaverso e para este novo mundo, essa nova iteração da internet, que é a Web 3.0. Bom, como a Juliana comentou, e vocês devem perceber pelo meu sotaque, eu não sou daqui, sou italiano. Eu tive passagem pela L'Oréal, onde fui Chief Digital Officer, e também lancei o Tinder no Brasil. Quando a Juliana comentou, eu vi um murmurinho ali. Mas as dicas do Tinder não é agora, é só depois para a hora do cafezinho. Eu sei que muitos vocês estão interessados, tá? Não é o tema de hoje. Bom, como preparar a nossa empresa para o metaverso e a Web 3.0? A primeira coisa que nós temos que fazer, então, é entender o contexto geral da internet e da tecnologia, de como nós chegamos à Web 3.0. Tudo começou com esse cara, o Tim Berners-Lee, que inventou fundamentalmente o que podemos chamar da Web 1.0. Uma web onde se digitalizou conteúdo estático, fundamentalmente só consumível, onde a informação foi o que foi digitalizada e onde essa web era centralizada e onde um grande player veio se consolidar, que é o Google, que nos ajudava a buscar essa informação. A Web 2.0 é a fase que nós vivemos hoje. É uma fase onde nos digitalizamos, além da informação, nos digitalizamos também conteúdo dinâmico, vídeos, áudios, e onde não só consumimos essa informação, mas nos criamos também através de várias ferramentas. Se digitalizaram as pessoas e suas relações através das redes sociais, e também saiu um grande player centralizado que dominou essa segunda onda, que é o Facebook. E a Web 3.0? A Web 3.0 é uma nova iteração da internet, onde fundamentalmente é considerada até a web semântica, onde o conteúdo ele é legível e consumível e criado, seja por seres humanos e igualmente por máquinas, e a gente irá falar de IoT, que é um dos grandes enablers dessa Web 3.0, digitalizou-se o resto do mundo, seja objetos e coisas, e fundamentalmente uma web descentralizada, pois é construída em cima de uma tecnologia, que é o blockchain, que usa uma rede de computadores processando os vários dados e transações de forma descentralizada. E se a gente tivesse que olhar para um modelo que define a Web 3.0,
modelo que eu desenvolvi em parceria com o Hub de conteúdo Web 3.0, o Inevitable, nós podemos definir que o blockchain é a tecnologia que está atrás, a tecnologia de dados. A tokenização é o que representa os bens e os ativos dentro da Web 3.0. As DAOs, as Decentralized Autonomous Organizations, são a forma de governança dentro da Web 3.0 e o metaverso, tomando algumas liberdades semânticas, é a interface dessa nova interação da internet. Quais são os grandes facilitadores tecnológicos dessa nova fase? Primeiro, IoT, para garantir os dados necessários para a criação dessa nova interface. Segundo, Edge Computing como nova arquitetura de processamento de dados e em loco, na borda. 5G como network de transferência desses dados. Inteligência artificial, os algoritmos para processar tantos dados. E Extended Reality como uma forma de visualizar todos esses dados. E aqui nós já, então, deparamos com o primeiro grande conceito, o conceito de hoje, que é o do metaverso. E em 2019, esse senhor, o Kevin Kelly, o fundador da revista Wired, ele lançou uma matéria de capa chamada Bem-vindos ao mundo espelho, Welcome to the Mirror World. E, fundamentalmente, ele falava que nos deveríamos preparar para esta nova fase do metaverso, que nada mais é do que a junção de dois grandes elementos. Primeiro, o mundo físico aumentado virtualmente, através de realidade aumentada principalmente, e o mundo digital que replica o mundo físico, onde fundamentalmente a combinação entre a IoT e realidade virtual faz com que, principalmente através de gêmeos digitais, digital twins, das quais iremos falar, nós possamos, de fato, interagir com o mundo virtual de forma muito mais assertiva e imersiva do que hoje. E, de novo, isso não impacta apenas videogames ou socialização. Isso impacta profundamente nossos negócios de indústria, de manufatura e, inclusive, não só Furukawa, mas cada um de você é fornecedor e enabler para esta fase. Então, quando a gente olha para isso, temos apenas duas opções. Uma é ser espectador e meio que olhar para as mudanças e dizer, sabe o que, André? Tudo está tão bem como está agora, nós estamos crescendo, está dando tudo certo, por que eu deveria mudar e me abrir a este novo mundo e reinventar tudo? Bom, é que o custo de ficarmos parados no mundo que muda, o que vai acontecer? Vai vir alguém ou outro e vai resolver aquele problema para o seu cliente, para o mercado, no seu lugar. E aí? Vamos perder esse cliente para ele. Então, a segunda grande opção que nós temos é ser protagonistas dessa mudança e entender melhor sobre o metaverso, entendermos suas oportunidades. E, de fato, primeiro, abrirmos a novas estatísticas que nos mostrem o impacto disso. Tem três que eu trouxe de forma muito breve. Primeiro, uma pesquisa da Gartner recente diz que até 2025 as pessoas irão gastar pelo menos uma hora por dia no metaverso. Segundo, na mesma pesquisa, também diz que em torno de 30% das empresas terão produtos ou serviços para o metaverso. E quando a gente olha para uma pesquisa da Indeed.com, um site de pesquisa de vaga nos Estados Unidos, as vagas de emprego com o termo metaverso cresceram de mais de 1000%. Empresas que buscam profissionais também que estejam cada vez mais preparados para criar ou responder a esta nova tendência. Diante de tudo isso, nós já sentimos um pouco mais o senso de urgência de entender como prepararmos para o metaverso. E é disso que a gente vai falar agora. Começando com o primeiro grande pilar dessa preparação, que eu chamo de hiperfoco no cliente, através dos dados que o metaverso nos permite coletar. O que eu quero dizer com isso? Olhamos para o setor automotivo. Até uns 10 anos atrás, não tinha muita mais inovação acontecendo. Convenhamos, as montadoras eram todas as mesmas, não tinha nenhuma nova montadora entrando. Quem perdia era o consumidor final, pagando cada vez mais caro por modelos não tão inovadores. E aí, chegou esse cara, o Elon Musk, e lançou a Tesla, com uma proposta de valor totalmente diferenciada. Um carro elétrico, sustentável, também desintermediando o modelo de negócio, vendendo através de lojas próprias ou digitalmente, e não via concessionárias, mas principalmente softwareizando o carro. Colocando praticamente um computador em 4 rodas, que faz o quê? Metrifica tudo o que faz o condutor em tempo real
e a partir desses dados consegue personalizar muito melhor a sua experiência, fundamentalmente criando uma experiência imersiva, onde se você está dirigindo o Tesla, de alguma forma está naquela definição do metaverso, um mundo físico que está, porém, totalmente conectado com o mundo digital. E quando a gente olha para o volume de dados que eles têm sobre o condutor, eles não estão se limitando a transformar a indústria automotiva, eles querem transformar a indústria de seguro. Se eu sei que você é bom de baliza e nunca bate nos carros, eu posso te cobrar um pouco mais barato no teu seguro daquele mês. Mas se você bateu no carro do vizinho, na hora de estacionar ali no teu estacionamento de casa, eu vou saber. E aquele mês você vai pagar um pouquinho mais caro. Um seguro dinâmico e personalizado que nasce da nossa habilidade de digitalizar a relação com o cliente através do metaverso. Esse é uma fase muito incipiente de um metaverso, então imagine aonde nos podemos chegar. Nós podemos chegar a um mundo onde, através do metaverso, o cliente está cada vez mais empoderado. O digital já empodera o nosso cliente. Primeiro, mais acesso à informação. O cliente pode ler, olhar para reviews, informar, experimentar produtos, se quiser, através de realidade aumentada. Isso beneficia o cliente. Através do quê? Poder de escolha. Segundo, tem mais competição. Terão mais players. A princípio, as barreiras para a entrada nos mercados irão cair graças ao metaverso e às simulações. E isso faz com que, com mais competição, seja o cliente final que se beneficia. Terceiro, são menores custos de troca. Mas não é de troca do produto, do serviço, é de troca do fornecedor. Se eu sou um cliente e eu tenho que me relacionar com aquela loja de bairro antes do digital, por quê? Porque eu não tinha muita alternativa, mesmo que eu não gostasse do atendimento e ela me cobrava preços mais altos, meus custos de troca eram gasolina, estacionamento, para ir numa outra loja, num outro bairro. Hoje, através do digital e do metaverso, num clique, eu posso mudar a minha experiência de consumo. Isso bota muita mais pressão em cima da retenção e fidelização de clientes. E por último, o cliente é um grande criador de conteúdo. Ele fala a respeito das experiências que ele tem, ele cria conteúdo para o metaverso e para o mundo digital. E isso, obviamente, faz com que aquele nosso cliente vire nosso melhor aliado, na medida que tiver uma boa experiência, e nosso pior inimigo, se ele tiver uma experiência ruim. Porque olhamos para, e os mais viciados de Netflix vão reconhecer aqui um trecho do seriado britânico Black Mirror, se nós não estamos já meio que vivendo no mundo da transparência completa. Imagine um mundo onde a cada interação humana você dá e recebe uma nota. Você encontra com o seu cliente, na forma como você marca a reunião já é avaliada, de 0 a 5. Depois a reunião avaliada em si, o seu produto, a sua entrega, tudo é avaliado de 0 a 5. Como que iria mudar a sua relação com o cliente e o foco no cliente que você teria, na medida que você soubesse que tudo está sendo avaliado de forma 100% transparente? Bom, com certeza, a gente iria prestar muito mais atenção na qualidade do nosso atendimento, na qualidade da entrega que a gente tem para eles. Afinal, para quem aluga apartamento, quem eu fazia antes do Airbnb, meio que, sabe? Ia no boca a boca, você deixava o apartamento meio assim, na pior das hipóteses, só aquela pessoa que foi ia saber, né? Hoje no Airbnb, você dá 2 vezes a volta da casa para ver que não tenha nenhum pingo de poeira. Você quer aquelas 5 estrelas. E esse é o mundo no qual nos estamos entrando. O mundo onde, de fato, a transparência do metaverso na relação entre empresas e consumidores faz com que o nosso cliente esteja mais empoderado. E uma das consequências dessa hiperconectividade, não só do metaverso, mas que já está acontecendo no mundo digital, é que o volume de dados no mundo está explodindo. Mais de 90% dos dados gerados desde o começo da humanidade, da história, foi gerado na última década. Isso não para de crescer. Estamos na casa de 44 zettabytes, que só para ter uma ideia, número que se você armazenar em iPads e empilhar um em cima do outro, dá 6 vezes a distância entre a Terra e a Lua. É coisa pra caramba. E quando a gente olha para o impacto do metaverso, o metaverso, por uma pesquisa da Credit Suisse, vai multiplicar de 20 vezes o uso de dados no mundo ao longo dos próximos 10 anos. E isso está diretamente atrelado ao quê? A hiperconectividade que nós temos através do IoT. De forma muito proporcional, também a conectividade dos negócios, neste caso industrial, mas também na relação com o cliente, assim por diante, também está crescendo numa taxa assim de 5% ao ano,
E isso faz com que, também junto com esta hiperconectividade que soluções como a da Furukawa, de cada um de vocês, estão fornecendo para a coleção de dados, está ajudando a melhorar a experiência do cliente. Quando a gente olha para algo que a NVIDIA está fazendo junto com a BMW, essa experiência do cliente está incrível. Olha só. BMW regularly reconfigures its factories to accommodate new vehicle launches. Here we see two planning experts located in different parts of the world, testing a new line design in Omniverse. One of them wormholes into an assembly simulation with a motion capture suit, records task movements, while the other expert adjusts the line design in real time. They work together to optimize the line as well as worker ergonomics and safety. Can you tell how far I have to bend down there? So we'll get you a taller one, but there's... Yeah, it's perfect. Esse é um exemplo concreto de colaboração industrial no metaverso. Através de uma plataforma de construção em 3D muito exata, que reflete as leis da física da NVIDIA, chamada Omniverse, consegue-se, dentro da BMW, criar e simular pequenas mudanças na linha de produção em tempo real, que faz o quê? Melhora de forma exponencial a experiência que as pessoas vão ter na ponta, primeiro, não tendo que se deslocar tanto, mas também fazendo simulações muito mais perfeitas e com custos muito menores. Então isso nos leva a uma grande constatação, seja para o cliente externo, seja para um cliente interno, seja para a gente, o metaverso melhora muito a experiência, tornando o volume de experiências que nós podemos ter em nossos equipamentos infinitas. Nós podemos simular tudo o que nós queremos e, de fato, nos entrega uma capilaridade de dados nunca vista na hora que a gente olha para nosso processo de manufatura, para nosso supply chain, para nossas operações. Imagine se eu sou um varejista que quer experimentar uma nova embalagem de meus produtos. E em vez de fazer rollout em todos, ou pelo menos alguns dos meus clientes ou lojas na ponta, onde eu não consigo metrificar a reação em tempo real e direta do consumidor diante dessa embalagem, mas faço focus groups e não coleto tantos dados, fica muito ineficiente e caro. Se eu criar uma estante virtual no metaverso, no futuro, onde eu consigo simular grupo de controle e grupo ao qual é mostrada essa nova embalagem, eu consigo simular até e medir a dilatação do pupila do consumidor, a rapidez com que ele se torna para poder pegar aquele produto, quanto tempo passa olhando para a nova embalagem e se leva ou não leva. Ou seja, isso nos leva a um mundo onde essa capilaridade de dados nos faz e nos permite tomar melhores decisões. Agora, com todo esse dado, porém, nós temos que prepararmos com uma cultura analítica dentro das empresas que nos permita trabalhar todos esses dados. Às vezes nós somos tão cheios de dados que nós não agimos diferente do que o médico na seguinte situação. Imagina uma situação onde você acorda um certo dia de manhã, você está passando mal, tem alguns sintomas estranhos. Você não sabe o que você tem, manchas na pele, você corre no seu médico e no caminho até o consultório, você liga para ele e fala, olha, estou me sentindo assim, não sei o que eu tenho, eu estou indo aí. E aí você chega no consultório, você senta, e o doutor diz, sabe o que, André? Nem precisa olhar para seus sintomas, nem tira a camisa. Tome esse remédio, pelo que você me disse no telefone, eu acho que você tem isso, volta para casa. Como você vai ficar? Frustrado, você vai dizer, ele nem fez o seu trabalho, que é fazer um diagnóstico a partir dos meus sintomas. Vai errar o diagnóstico, vão surgir efeitos colaterais, você nunca mais vai voltar nesse médico. E você vai dizer, André, o que isso tem a ver com a gente? É que é isso exatamente o que vai acontecer se a gente se abrir o mundo do metaverso, coletar volumes infinitos de dados numa granularidade absurda e não usá-los ou não soubê-los trabalhar para podermos inovar ou para podermos gerar mais valor para o cliente. Não seria diferente do que o médico prescrever algo sem nem diagnosticar. E nós já fazemos muitas vezes isso. Nós temos os dados de nossos clientes, nós temos dados de nossa operação, mas ainda nós tomamos decisões baseadas no quê? Baseados em nossos próprios sintomas. Quais são nossos sintomas? Nossas metas, nossos objetivos, nossos produtos mais fáceis de vender, nosso estoque. Se a gente não mudar isso e não entender que o metaverso vai empoderar de forma exponencial o nosso cliente e nos vai garantir uma capilaridade de
de dados nunca vista até hoje, seja sobre o cliente, seja sobre operações internas, nós corremos o risco de não estarmos preparados para este mundo que está por vir. Agora, o segundo grande pilar, porém, de preparação para o metaverso é, tudo bem, nós podemos até identificar quais são os gaps no mercado, as dores de nossos clientes, os gaps em nossos processos, mas é hora de experimentar a partir deles, de executar. Aqui nós precisamos de um grau nunca visto de agilidade e tolerância ao erro. E para podermos falar isso, porém, nós temos que falar sobre um experimento que aconteceu durante a pandemia, no jogo Fortnite, um dos maiores metaversos de hoje. O Fortnite é uma plataforma de jogos que quem tem filho adolescente conhece muito bem, podem até ter jogadores de Fortnite, é o jogo mais jogado do mundo. E marcas começaram a experimentar novas formas de se relacionar com seus clientes dentro do metaverso, por quê? Porque é mais barato simular ali do que, como a gente falou no exemplo do varejista, fazer isso de forma real. A Nike lançou seus tênis Air Jordan durante a pandemia dentro do Fortnite. E o Fortnite virou-se uma plataforma de experimentação constante, um metaverso de experimentação constante. E tinha um grande problema durante a pandemia também para artistas, para músicos que não podiam performar em palcos. E um desses músicos é um grande jogador de Fortnite, é um DJ que chama Marshmello. E ele contactou o jogo Fortnite e ele disse, por que a gente não vai fazer um experimento? Vamos fazer um show em tempo real, ao vivo, eu a partir de um estúdio, mas dentro do Fortnite, e vamos ver o que as pessoas acharem. Vamos ver se elas pararem de jogar e talvez estejam interessadas no meu show. Resultados? Um custo baixíssimo de experimentação. E aí? Tocaram o bar. O Marshmello, a partir da sua casa, começou a tocar e algo aconteceu extraordinário. 10 milhões de pessoas pararam de jogar e foram todos ali assistir o show em tempo real. Let's go, let's go, let's go, let's go! 10 milhões de pessoas param todas as brigas, as guerras e as lutas que eles estavam fazendo e demonstra que o Fortnite não é só um jogo, mas sim um metaverso para socializar, para ter experiências e também permite que marcas nos ensina, marcas, empresas conseguem aproveitar do metaverso para quê? Para experimentar coisas novas a um custo mais baixo e ganhar agilidade na execução. E às vezes isso pode parecer um exemplo distante ainda para as operações que a gente tem hoje em dia, mas é esse o conceito. Mesmo no metaverso industrial, a gente consegue validar coisas de forma muito rápida e escalar quando elas demonstram funcionar, como nesse caso, depois de 10 milhões de pessoas parando por um experimento feito a custo baixíssimo, o que aconteceu? Se implementou uma turnê de vários artistas. E ali só começou o projeto cheio, depois de ter validado já. Depois de ter obtido o feedback do primeiro experimento. E esse é um pouco o que nos ajuda a sair do dilema do inovador. O dilema do inovador é um conceito que foi popularizado pelo professor de Harvard, Clayton Christensen, que diz que mesmo diante dessas tecnologias, como o metaverso e assim por diante, a gente tem até uma vontade de abrirmos para elas, mas na hora H, na hora da gente realmente experimentar coisas nele, diz, sabe o que? Vamos deixar isso para semestre que vem. Não, não vai trazer retorno de curto prazo, não vamos fazer isso agora. Não, meu cliente vai ficar chateado, vou canibalizar um canal tradicional. E não executamos. Nós temos vontade, mas nós não executamos, devido a um problema inerente a um processo de inovação, que é que inovação é ineficiente. E você vai me dizer, André, para tudo, porque tudo que eu sei sobre a inovação é que ela é eficiente. Não. O resultado da inovação pode até ser eficiente, mas o processo de inovação é a coisa menos eficiente que tem. Pense bem, é caro, é demorado, envolve erro, é frustrante, vai canibalizar canais, vai chatear clientes. E por isso, na hora da gente experimentar, nós não jogamos dentro dessas inovações. Pense de novo numa empresa de shoppings. Pense no dilema do inovador que ela vive diante do metaverso. Uma empresa de shoppings ganha dinheiro pelo volume de pessoas que passeiam fisicamente dentro do shopping para poder cobrar mais caro para os lojistas. Se um shopping cria uma réplica digital do seu shopping ou se abre e compra terreno no metaverso,
ele vai se dar um tiro no pé, vai se canibalizar para qualquer escola tradicional de negócio, vai te dizer, nunca faça isso. Por quê? Porque vai ter menos pessoas passeando no seu shopping e entrando no shopping virtual. Mas mesmo assim, diante do dilema do inovador, nós temos que sempre fazer uma pergunta. Se não for você a resolver as novas dores do seu cliente, o que vai acontecer? Vai vir alguém outro e vai resolver isso por conta de você. E aí vai pegar o seu cliente, vai pegar a sua fatia de mercado. E é por isso que alguns dos varejistas, mesmo diante do dilema do inovador, compraram terrenos no metaverso, como Carrefour. Empresas de roupa, como a Reserva, ou empresas de luxo, como Gucci, assim por diante, criaram suas divisões de trabalho no metaverso e se abriram a essas novas tecnologias, pelo menos experimentando, custo muito baixo, e não se fazendo reféns do dilema do inovador, que nos diz, de forma racional, não se meta nessa, porque isso não vai ser bom para teu core business. E isso faz com que a gente precise experimentar mais, executar mais. O metaverso, baixando o preço dos nossos experimentos, permite com que a gente obtenha o feedback mais rápido, igual a tese desse livro, Execução, diz, afinal, ideias nos não dão um feedback real do mercado. Só a execução. Só que a execução antes do metaverso, antes do digital ainda, é cara. Como que eu experimento, através do rollout de uma nova tecnologia, de uma nova POC, vai demorar, obter o feedback? O metaverso nos permite, através das simulações, fazer isso de forma mais frequente, mais constante, seguindo um pouco um conceito de execução da inovação que eu gosto de chamar de marchas de 20 milhas. Que é uma história que é extraída da exploração do Polo Sul. Então, as primeiras expedições competindo para ver quem primeiro chegar ao Polo Sul, em 1911. Tinha duas expedições. Por um lado, tinha o britânico, o Scott. Ele tinha uma abordagem onde, nos dias de sol, ele dava o máximo. Fazia 100, 150, 200 milhas, e nos dias de frio ele ficava descansando e repondo as energias. Agora, o norueguês Amundsen tinha uma outra abordagem. Todo dia, ele fazia 20 milhas. Não menos, não mais. Fizesse sol, frio, gelo, o que for, ele fazia suas 20 milhas. E chegava nas 20 milhas, ele fazia o quê? Abria o mapa, ajustava a rota com frequência, tomava todo dia novas decisões a partir de como foi o dia, da condição atmosférica, do feedback da sua equipe. Resultado, com suas marchas de 20 milhas, o Amundsen foi o homem que primeiro chegou ao Polo Sul, e o Scott e toda a expedição dele faleceram na volta. E qual a mensagem aqui para nossos negócios? Nós frequentemente pensamos que a inovação são aquelas poucas marchas de 10 mil milhas, aqueles poucos macro projetos que frequentemente nos escolhemos entre quatro paredes porque achamos que é melhor para a gente, que achamos que é melhor para o cliente, mas nós não obtemos o feedback no meio para pivotar, para ajustar, para escalar o que funciona e deixar ao lado o que não. O metaverso e o mundo das simulações, através dos gêmeos digitais e tudo isso, irá nos permitir fazer isso. Obter feedback a custo baixíssimo em tempo real e experimentar mais. E aqui que, porém, você vai me dizer, André, mas tem um grande problema aqui. Se você está me pedindo para eu experimentar mais, você está me pedindo para eu errar mais. Isso é péssimo. É péssimo mais ou menos. Pense num cientista. Um cientista que não se permitir errar. Ele vai descobrir alguma coisa. Não vai nem começar os experimentos. E veja bem que cabeça de cientista eu entendo bem. Porque minha mãe é uma. Cresci com minha mãe em casa, pesquisadora de células de câncer na Universidade de Gênova há mais de 30 anos. E quando eu era mais novo, eu lembro, certos dias, eu voltava para casa e ela estava empolgada, voltou do trabalho feliz. E me dizia, nossa, o dia no trabalho foi muito bom. Eu lhe perguntava, mãe, então, o que você descobriu? Me conta. Eu já ficava empolgado, né? Virar o filho de uma ganhadora do Prêmio Nobel. E ela me falava, como assim descobrir? Não descobri nada, não. Por que você está me perguntando? Ali eu ficava frustrado. Dizia, mãe, então como que você considerou um dia bom de trabalho se você não descobriu nada? E a resposta que ela me dava me ensinou muita coisa sobre o papel dos erros nos negócios. Me dizia, é porque hoje eu consegui fazer muito experimento. E mesmo que todos errados, eu aprendi muitas coisas novas e muitos caminhos que eu tenho que deixar de seguir. Você percebe? Não só nas ciências, mas nos negócios, nem todo erro é ruim.
Existem 3 grandes categorias de erros, convenhamos. Primeira categoria é ruim, são os erros evitáveis, devido a descuidado, esquecimento, situações que nós não podemos, enfim, negligência. Obviamente, nós não queremos eles. Segundo, são erros inevitáveis, são situações que a gente não pode controlar. Quebra um equipamento em nossa linha de produção, a gente deveria minimizar isso através da manutenção. Nós não temos como evitar 100%, mas nós não queremos esse tipo de erro. Mas a terceira grande categoria de erros são os erros inteligentes. São erros até bons. Por quê? Porque eles são informativos e têm um custo muito baixo. E é igual nas ciências, a gente precisa deles para poder chegar no acerto. E sendo que eles têm essas características, nós desenhamos eles, ou seja, eles têm um escopo claro, eles têm seu custo minimizado, eles nos fornecem feedback e são feitos sob circunstâncias reais. No mundo pré-metaverso, isso acontecia através da experimentação, como em 1969, na 3M. Um engenheiro inventou uma cola que não colava, e em vez de esconder isso embaixo do tapete, compartilhou isso com o resto da organização. E 10 anos depois foi resgatado por um outro engenheiro, que o aplicou ao post-it e o tornou o maior sucesso comercial de sempre da 3M. No mundo do metaverso, aquela parte de minimização de custos e maximização da informação vai ser levada de forma exponencial. E a gente consegue transformar a maioria de nossos experimentos em experimentos que lidam a erros inteligentes. E é por isso que nós temos que mudar um pouco a nossa cultura de erro dentro das organizações. E migrar de uma cultura que hoje, convenhamos, considera o erro como algo inadmissível, onde bons profissionais são aqueles que nunca erram, e onde o papel do líder é de minimização dos erros, não é? Nós precisamos pegar este modelo, remastigá-los, retrabalhá-los e transformá-lo em um onde o erro inteligente é o resultado da experimentação e é parte do processo de inovação, onde bons profissionais são mais aqueles que aprendem dos fracassos e compartilham os aprendizados, e onde a responsabilidade do líder é promover este aprendizado. Ou seja, você migra de um modelo de interpretação de erros, de minimização deles, para um de maximização do aprendizado que vem dos seus erros inteligentes. E isso é extremamente libertador. Por quê? Porque a gente começa a fazer coisas novas. A gente experimenta mais. E uma das perguntas que nós temos que fazer o tempo todo é: quando foi a última vez que eu fiz algo pela primeira vez no trabalho? Pode ser que faça muito tempo. E se for, nós não estamos experimentando o suficiente para poder entender o que funciona nesse novo mundo, ou o que deveríamos deixar ao lado. E aqui só mais um modelo sobre as oportunidades que o mundo da Web3 e do metaverso nos dão. É um modelo onde, na medida que a gente utilizar tecnologias como o metaverso e blockchain, nós conseguimos transformar essa cultura do erro. Se a gente não usar nenhuma das duas no modelo tradicional, nós caímos num quadrante onde nós temos altos custos de experimentação e nós não obtemos muito feedback a partir dos experimentos que nós temos, porque nós não estamos usando metaverso nem blockchain, sendo blockchain uma tecnologia que ela nos consegue ter muita mais transparência nos dados que nós coletamos. Se a gente utilizar metaverso, mas não blockchain, nós minimizamos os custos de experimentação, mas nós não coletamos muito dado, e se nós usamos blockchain sem o metaverso, nós teremos alto custo de experimentação, mas nós não teremos muito dado. O quadrante onde nós queremos estar é onde, ao combinar o uso do blockchain e do metaverso, particularmente através dos digital twins, que são simulações perfeitas e reais de equipamentos que nós temos em nossas fábricas, tudo interligado através de IoT, Edge Computing e transmissão 5G sem latência, nós conseguiremos minimizar através do metaverso o custo da experimentação e nós conseguiremos coletar dados de forma mais transparente, mais descentralizada e mais segura através do blockchain. Esse é o modelo onde a gente quer estar. E ali é onde essa tecnologia nos ajuda. Às vezes, pelo dilema do inovador, nós podemos até achar que ela nos atrapalha. Mas é engraçado como ela nos ajuda a experimentar mais através das simulações e dos feedbacks dos dados. Tá? Um grande exemplo, uma parceria que a Merck, a Pharma, fez com uma startup chamada Unlearn.ai. Testes clínicos de novos medicamentos são muito caros e tem um grande problema. Você tem que criar 2 grupos de pessoas diferentes e para um grupo você dá o novo medicamento, para outro grupo você dá o placebo.
E você tem que comparar grupos que, porém, são de pessoas diferentes. Afinal, você não consegue clonar uma pessoa. Mais ou menos, hoje você consegue. A Unlearn consegue, através dos dados vitais das pessoas, criar gêmeos digitais delas e fazer com que, em vez de ter um segundo grupo de pessoas ao qual você dá o placebo, você consegue simular o impacto do novo medicamento na pessoa real e comparar ela com a pessoa sem esse novo medicamento, mas através de simulações de como o seu Digital Twin estaria em condições normais. Isso consegue, de novo, reduzir de forma dramática os custos de trials clínicos, que segundo um estudo da FDA, em torno de 190 milhões de dólares são precisos para qualquer droga que seja aprovada pela FDA, e consegue maximizar os data points que você consegue obter. Isso numa indústria que é de farma, mas o potencial em nossa indústria também é gigantesco. O último grande ponto, antes de finalizarmos aqui, é o tema da colaboração no metaverso, que é também o tema deste fórum. O metaverso vira uma plataforma para a gente se relacionar dentro e fora das empresas de forma diferente. Eu quero começar com uma provocação. Quem conhece esse artista, ou enfim, já viu esta obra de arte, deve reconhecer o artista Banksy, que tem uma peculiaridade. Ninguém sabe quem ele é. Então, a minha pergunta, como provocação para antecipar um problema que nos iremos ter no metaverso é: como que você contrata o Banksy se você quiser uma obra de arte dele? Como que você tem certeza que aquela obra de arte é dele? Porque você não sabe quem ele é. É difícil, não é? Só que a gente irá ter este problema cada vez mais no metaverso. Por quê? Através de avatares, através de identidades não necessariamente reais, mas fundamentalmente as múltiplas identidades que nós e nossos clientes irão ter, nós nem sempre saberemos isso. Então nós teremos um grande problema de confiança a partir dessas múltiplas identidades que nossos clientes e nossos colaboradores irão ter. Em um metaverso eu posso ser aquele profissional que trabalha na Furukawa, em nossa empresa, mas num outro metaverso eu posso ser uma pessoa totalmente diferente. Como que a gente cria aquela confiança que nenhuma tecnologia pode substituir? E aqui nós temos que entender, então, o que é confiança. E confiança, pela sua própria definição, é a combinação de dois grandes elementos. Primeiro, é a vulnerabilidade que cada pessoa tem com outra. E segundo, são as expectativas positivas das intenções, o comportamento do outro. Vamos por parte, entender melhor sobre vulnerabilidade como parte de cultura em nossas empresas. Muitas vezes nós acreditamos que essas soft skills, como vulnerabilidade, empatia, não tem muito impacto no negócio. Mas o mundo é cada vez mais tecnológico, para o qual nós podemos terceirizar muitas das coisas que nós fazemos no dia a dia, como nos vimos até agora, nós precisamos focar mais em soft skills e ela sim impacta nossos negócios. Veja um exemplo de uma empresa que todo mundo conhece, a Domino's Pizza, mas que nem todo mundo sabe, em 2008 estava à beira da falência, consumidores reclamando que a pizza tinha até sabor de papelão. E aí entrou um novo presidente, Patrick Doyle. A primeira coisa que o Patrick Doyle fez foi lançar uma campanha interna chamada Failure is an Option. Fracasso é sim uma opção. E ele gravou um vídeo para todos os colaboradores. E normalmente a gente imaginaria de um CEO que recém assumiu, numa situação de crise, um vídeo do tipo: olha, acredite em mim, eu sou foda, eu sei como sair dessa. Vem comigo. Ele fez o oposto. Ele gravou um vídeo onde simplesmente disse: estamos ferrados, eu não sei como sair dessa, eu sou recente aqui, então preciso da sua ajuda. E é engraçado como este vídeo deu vida a uma transformação cultural dentro da Domino's. Por quê? Porque ao descer do pedestal, ao se demonstrar humano e vulnerável, ele deu a chance dos outros irem junto com ele. Pense bem, se eu estou te pedindo ajuda, eu estou te dando o quê? A chance de você me ajudar de volta. E se você me ajuda de volta, eu crio confiança em você. E se eu tenho confiança, eu colaboro com você. Como que eu colaboro com alguém que eu não tenho confiança? E como que eu ajudo alguém que só que ele fala, tudo está perfeito, é foda, e assim por diante? Não, a vulnerabilidade é igual um imã. Ela aproxima pessoas. E na medida que faz parte de nossa cultura, transforma a nossa cultura para uma cultura de maior colaboração. A Domino's conseguiu transformar isso em resultado de negócio ao valorizar suas ações de mais de 1.800% na última década
e hoje é considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo, segundo a revista Fast Company. E você vai me dizer, André, mas como assim uma empresa de pizza entre as mais inovadoras do mundo? Pois é. Não é o produto que a gente vende que nos torna inovadores, é a nossa cultura, até porque, gente, em termos de pizza, ainda mais vindo de um italiano, não pode ir muito longe, né? Em inovação, ketchup na pizza não é inovação, frango com catupiry também não é. Não é o produto que a gente faz, mas é a cultura que nos permite experimentar. Então, nem que, se a gente não tiver um produto pronto para o metaverso, é o meio com que a gente o prepara ele. Não significa que a gente tem que correr, né, para o metaverso, é a gente considerá-lo. É fazer com que as pessoas se sintam empoderadas a fazer o mesmo. Agora, o segundo elemento, porém, da confiança é as expectativas positivas das intenções do outro, ou seja, a reciprocidade. E a melhor forma de explicar como reciprocidade funciona, para poder criar esse mecanismo na cultura de nossas empresas e fomentar a colaboração no metaverso futuramente, é através de uma seguinte situação. Imagine uma sexta-feira à noite. Você saiu para um happy hour com colegas, com amigos, e aí você fez, né, tomou um vinho, uma cerveja, e fez o erro de pegar no carro na volta de casa. Isso não se faz. E aí, na volta de casa, você é parado numa blitz. Pega a sua carteira, são as 2 da manhã, você está de pé, mas você não quer acordar ninguém em casa para não assustar. Aí você lembra daquele amigão, daquele amigona que você tem. Todos temos um desses. Só um, não muitos. Aí você liga para a pessoa, você pergunta, fulano, vem me buscar, a pessoa já estava dormindo. Mesmo assim, bota a roupa, vai até você, te busca, ainda para por um lanche, te deixa na porta de casa. E na porta de casa, antes de subir, você vira um momento para a pessoa e você faz uma última pergunta. Você pergunta, cara, mas por que você fez tudo isso para mim? Eu quero que você reflita na resposta, porque sempre é a mesma, em 100% dos casos. É porque eu sei que você teria feito o mesmo para mim. Ou seja, nós fazemos nossas coisas mais loucas, mais ousadas, mais inovadoras e transformadoras nos negócios e na vida, não é porque alguém nos manda fazer. Não é questão da gente sair daqui e dizer para nossas equipes, temos que nos abrir ao metaverso porque um cara com sotaque forte italiano me falou. Não é informação, conhecimento que muda o comportamento, mas a expectativa positiva que os outros vão fazer o mesmo para a gente. Essa é a base da colaboração. E na medida que a gente olha para como o metaverso é construído ao ser descentralizado, é um ambiente puramente colaborativo, construído pelos seus próprios usuários. Olhamos para um dos maiores metaversos de jogos hoje, Roblox. Quem tem filhos pré-adolescentes também conhece, tão bem quanto o Fortnite. Roblox é um dos jogos, né, uma das metaversos de jogos. As pessoas podem criar o seu próprio jogo e ganhar tokens em volta. Tem um incentivo para as pessoas construírem o metaverso. E é por isso que, assim como hoje se fala de user-generated content nas redes sociais, tendo incentivo para as pessoas co-criarem conteúdo sobre a tua empresa, eu falo já de user-generated metaverse, de como a gente cria um ambiente colaborativo dentro e até fora da empresa, onde colaboradores, mas até clientes, queiram construir este ambiente futuro, imersivo, descentralizado, junto conosco. A única forma é criando aquela confiança que vai ter algo em troca, e não é nem sempre material, mas é a reciprocidade que faz a gente colaborar. Muito bom. Com isso, eu quero só fazer um pequeno sumário dos pontos principais e apontar aqueles que, ao meu ver, são 7 grandes pontos a se considerar para qualquer estratégia de go-to Web3. Primeiro grande ponto, experiência. Como que você cria e desenha infinitas experiências personalizadas para seu cliente ou seu colaborador através das simulações? Precisamos pensar nisso. Segundo, descoberta, como que você é achado no metaverso. Pense bem assim como nossas empresas hoje são achadas ou pelas redes sociais, ou pelo Google, através do SEO, ou vagas de empregos achadas pelo LinkedIn, assim por diante, a gente terá que ser descoberto nas novas plataformas do metaverso. Terceiro, User-Generated Metaverse. Como que eu crio incentivos para co-criar este metaverso com meus colaboradores ou clientes?
Quarto, computação espacial. Como que eu migro tudo que eu tenho em 2 dimensões para 3 dimensões? Quinto, descentralização. Em quais metaversos eu quero estar? Considerando que não terá um grande player único, assim como teve Google no Web 1 e Facebook na Web 2. Metrificação, como que eu crio uma cultura de dados preparado para tamanha capilaridade e granularidade de dados? E por último, infratecnológica, como que você tem a infraestrutura tecnológica, inclusive muita das qual é fornecida justamente por cada um de vocês, combinação entre IoT, 5G, Edge Computing, inteligência artificial para processar tantos dados e realidade estendida como forma de acessar o metaverso. Juntando esses elementos, a gente tem infinitas oportunidades de explorar este novo mundo e de entender que não é só um mundo de jogos, não é só o mundo da geração Z, mas o mundo que a gente está criando e que vai impactar e muito nossas organizações em todos os setores também. Muito obrigado, pessoal, e boa continuação de evento. Muito obrigado. Muito obrigada, agradecemos imensamente. E eu acho que tem uma perguntinha vinda direto lá do metaverso. Olha, vamos ver? Nada por um mais acaso. Justo, não é mesmo? Agora, eu não sei se é uma pergunta ou uma consideração. Vamos ver o que a Fran tem a nos dizer. Por gentileza, Fran, diretamente do metaverso. E aí, sensacional. Oi, Andréa. Oi, tudo Fran. bem? Tudo ótimo. Que bacana ver você falando do meu mundo. Você explicou exatamente como é este mundo aqui no metaverso. Adorei o show do Marshmello também, viu? Você estava. Agora quero fazer uma pergunta para você. Como você vê o futuro com o metaverso? Perfeito. Bom, eu acho que ainda nós temos uma grande barreira, entre várias, para a adoção massiva do metaverso. Ao ponto que, recentemente, eu me deparei com um artigo que dizia ter mais marcas no metaverso do que usuários, não é? Eu acho que a maioria daqui também se deparou. Foi uma grande onda, agora está amadurecendo, é o momento de, assim como a primeira grande onda da web, em 2000, quem lembra, a corrida para os domínios, avaliações loucas para quem tinha aquele pets.com e depois fracassou porque não tinha estrutura atrás. A mesma coisa está acontecendo agora. É o momento de separar o joio do trigo e de entendermos quais são as verdadeiras aplicabilidades, aquelas que têm um impacto, e quem são os verdadeiros players que não estão ali só para especular. E, neste momento, nós temos, entre vários, um grande problema, ao meu ver. É um problema tecnológico, que é o problema do hardware vinculado ao metaverso. Mas não é tanto a parte do back-end, de IoT, sensores e Edge, mas a parte da Extended Reality. Extended Reality junta 3 grandes termos: realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista. Quando a gente olha para os sets de realidade virtual, particularmente, nós estamos muito atrasados no sentido de ter uma boa experiência, uma experiência tão boa para poder fazer com que o metaverso seja verdadeiramente utilizado por aquela hora por dia, sem ficar mareado, sem ficar com náusea, porque, para quem já experimentou, depois já de alguns 20 minutos, fica muito difícil, por como o hardware hoje consegue entregar uma qualidade de imersividade, de experiência 3D, ainda estamos um pouco longe naquele sentido. Mas estamos muito mais próximos em outro. Então, eu acho como, por exemplo, com as simulações do Digital Twins, através de plataformas de renderização que vão além de simulações, mas, enfim, de réplicas perfeitas. E é isso, Fran. Eu acho que dá nós uns 5 anos ainda, entre 5 e 7 anos, e a gente vai verdadeiramente ver se isso não foi só uma moda, mas sim veio para ficar. Eu acho que veio para ficar. Muito obrigada, obrigada, Fran. Obrigada, gente. E agora a gente quer saber da nossa plateia, se temos perguntas para o Andréa. Por gentileza, levantem a mão que a gente leva o microfone até vocês. Quais seriam as dúvidas, as curiosidades do metaverso para o Andréa? De qualquer forma, o Andréa também já deixou o que já temos uma lá, por gentileza? Sim. E você deixou o seu QR Code, não é mesmo? Isso, para quem quiser acompanhar outros conteúdos sobre metaverso, e tem bastante coisa lá. André, tu comentou, né, que a primeira web quem dominou foi Google, o segundo Facebook,
e agora acredita-se que será 100% descentralizada. Será que vai ser? Excelente pergunta. Qual é o teu nome? Rogério. Você é de qual empresa, Rogério? Tech Internet. Tech Internet. Rogério, excelente pergunta. E é uma provocação em cima da qual, inclusive, eu concordo bastante. Eu estava no South by Southwest, o festival, no começo desse ano, em março, e eu assisti uma palestra do Scott Galloway, o professor da NYU, e bastante provocatória, assim, e ele falou que nós estamos, na verdade, não é vivendo uma descentralização. Ele disse, estamos vivendo uma recentralização. Porque quando a gente olha, por exemplo, criptomoedas ou NFTs, a gente nota como as grandes plataformas que dominam a maioria das transações em cripto, ou também a maioria das transações em NFTs, são poucas. E não é tão diferente do que o tráfego na internet ou redes sociais, em termos de centralização. Nós temos em cripto Binance, nós temos algumas que dominam, e NFTs ainda mais temos duas, da qual uma é a grande player, que é a OpenSea. Então, na verdade, que ele diz, gente, nós estamos numa web 2.5, não é uma web 3.0. Motivo pelo qual até eu quis falar sobre esse problema tecnológico de hardware, porque é mais um daquele que falta para darmos o passo para a terceira grande onda. Então, um dos outros é essa recentralização em vez do que uma descentralização. E no metaverso, porém, é interessante como a gente vê isso um pouco mais descentralizado de verdade. Nós vemos The Sandbox, Decentraland, nós vemos uma pequena adoção e um pequeno ceticismo sobre Facebook, por exemplo, sendo o grande player, enquanto eles querem ser o grande player. E então nós vemos mais descentralização no metaverso do que, inclusive, em outras componentes, como a gente viu da Web3, em particular, tokenização e blockchain são muito mais centralizados. Na verdade, tokenização com criptos e NFTs. Obrigado pela pergunta. Muito obrigada. Alguém mais na plateia? Aqui, temos uma por gentileza. Aqui. Já estamos levando o microfone. Buenos días, Julio Martínez de México. Buenos días, Julio. Es muy interesante lo que expones. Son dos preguntas. Sí. A nivel empresarial, ¿qué tanto estamos tan preparados para brincar al metaverso? Esa es una. Dos, el metaverso no solamente va a impactar la vida de marketing comercial, sino también la vida individual. Sí. ¿Qué tanto también ahí va a impactar en nuestra vida y el desarrollo económico, no puedo decir si del mundo, si de Latinoamérica o incluso de Furukawa? Perfecto, Julio. E vou contestar em português, pero la entendi toda. Então vou passar para o português, que eu sei que tem a tradução para espanhol. Bom, a pergunta do Julio, duas perguntas diferentes. Uma é quão as empresas estão preparadas, ou talvez, pegando um pouco um gancho, como começar nesse sentido. Bom, esse é um grande ponto. Primeiro grande ponto é que nós não estamos ainda, talvez um pouco falando de metaverso, mas tem muito pouco experimento ainda. Mas eu acho que a gente tem que entender que precisamos de parceiros tecnológicos e, por exemplo, a gente vê isso ainda como um mundo muito complexo de se entrar, mas a cada vez mais a gente vê provedores de soluções como Blockchain as a Service ou Metaverse as a Service. Então, players que, assim como na primeira grande onda da internet, uma empresa que ela quisesse lançar um site web tinha uma dificuldade enorme e ia pensar em desenvolvedores, contratar pessoas e tem que decodificar e comprar. Não sabia como começar. Entraram players como WordPress, entraram agências e tal. A gente tem que buscar esses intermediários, ainda não são muitos, mas a melhor forma é fazer pequenas POCs, pequenos experimentos e ir, enfim, metodologias ágeis, MVP, Lean e assim por diante. O segundo ponto é sobre o impacto na vida, além do que no trabalho. Eu acho que o impacto na vida eu acho que assim, quem está desenvolvendo, e eu vejo isso pelo Tinder, vou abrir uma parêntese, que eu gosto dessa frase do tio do Peter Parker, do Spider-Man, que diz: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando eu estava no Tinder, por exemplo, eu percebia que, assim como qualquer tecnologia que transforma, qualquer plataforma que transforma, é uma faca de dois lados. Ao mesmo tempo que você junta pessoas, você fazia as pessoas ter um comportamento diferente ao se relacionar em pessoa, e isso estava criando grupinhos e assim por diante.
Então, eu acho que é responsabilidade de quem desenvolve essas tecnologias de fazer com que não vire aquele Black Mirror, onde nossa vida é uma vida simulada, é uma vida onde nós não temos prazer no mundo físico. Eu acho que a vida que a gente terá que ter, ou pelo menos terá que desenvolver através dos players tecnológicos, é uma vida física melhorada digitalmente, e não uma vida digital com alguns momentos físicos. Esse é um risco que nós não podemos correr, porque eu acho que senão perderemos muito do prazer e ficaremos viciados, assim como a gente tem ficado viciado nas redes sociais e assim por diante. Muito obrigado, Julio, pela pergunta. Eu vi que tem uma mais atrás. Vamos então à nossa última pergunta. Por gentileza, pode levar o microfone. Obrigada. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Patricia, soy de Uruguay y trabajo en arquitectura. Me pareció muy interesante todo lo que tú expusiste y muy ordenado. Y sí, estoy de acuerdo. Aprendí mucho esto de estar muy atentos a la experiencia del cliente, todo esto de lograr simular para que lo vea antes, recabar la mayor cantidad de datos, organizarlos, pero y bueno, y toda la tecnología aplicada a nuestro vínculo con el cliente. Pero creo que la pandemia a mí me ha enseñado y a muchos de nosotros nos ha enseñado que no sustituye el encuentro con el cliente. La confianza también pasa por encontrarnos, conocernos, percibirnos, y sigo pensando que se hacen negocios con los amigos. Gracias. Gracias a ti, Patrícia, e graças por levantar este ponto, voltando ao português, porque eu acho que o ponto que a Patrícia levantou é muito importante. A gente, de novo, voltando um pouco àquela do dilema do inovador, a gente às vezes corre o risco de ver o metaverso como um substituto ao nosso relacionamento físico com o cliente. Então, a conclusão, às vezes, apressadas que a gente pode ter é: isso é um risco ou é um substituto à nossa experiência presencial? Mas vamos dar um passo atrás do metaverso e vamos para o e-commerce, por exemplo. A mesma dúvida varejista tinha. Então, um minorista também tinha essa dúvida. Se eu me abrir ao e-commerce, eu vou perder o relacionamento presencial com o meu cliente e vou me afastar dele. Farmacêuticas ou empresas B2B tiveram o mesmo problema durante a pandemia. Eu não consigo me relacionar mais cara a cara com o médico, eu vou me afastar. Na verdade, assim como o metaverso, a gente tem que encarar as tecnologias como complementares à experiência física. O que isso quer dizer? As nossas relações e jornadas de relacionamento com o cliente, elas vão aumentar muito a frequência de pontos de contato. E ter muito ponto de contato digital entre um ponto de contato e outro físico. O que isso quer dizer? Se eu consigo, antes de uma reunião presencial com um cliente meu, vamos supor, no futuro, através de uma realidade aumentada ou virtual, fazer com que ele experimente já este produto, muda totalmente a forma com que eu encaro uma reunião. Ou seja, antes eu tinha que passar daquela hora 50 minutos explicando o meu produto, e eu vomitava informação. No futuro, eu sento ali e eu começo fazendo uma pergunta. Eu começo a ouvir, eu começo a tirar dúvidas. E a qualidade da minha relação física, ela muda. Então, por isso que eu gosto de dizer que a gente precisa terceirizar para a tecnologia o que ela sabe fazer melhor, que é o lado mais transacional, é o lado mais educacional também. Se a gente olha também, a educação em geral não é mais o professor que tem que explicar as coisas, ele tem que tirar as dúvidas, tem que fomentar. Por quê? Porque a informação é 100% acessível. Eu concordo. Não é tão radical assim, mas não é mais o único detentor da informação. Então, a gente precisa... Sim, mas o vínculo continua. Mas o vínculo é redefinido. Então, concordo. Eu entendo que às vezes é uma provocação, né, que vai um pouco incomodar e dizer, tá, não é mais papel do vendedor explicar sobre o produto. Mas, sinceramente, se em algum momento uma tecnologia imersiva consegue experimentar, fazer o cliente experimentar o produto melhor do que uma explicação de um vendedor, eu acho que potencialmente
essa deveria sair um pouco das tarefas do vendedor. E, inclusive, o vendedor muitas vezes fica tão feliz porque no começo fica resistente e vai dizer, eu vou perder meu emprego. Mas depois fica feliz porque tudo que um vendedor reclama é justamente a parte mais burocrática e chata que a tecnologia pode fazer melhor. Então, mesmo que sejam provocações um pouco difíceis, eu concordo de não levar ao extremo, mas elas nos fazem pensar sobre essa redefinição do que é papel do físico e do que é papel do digital. E muito obrigado, Patrícia, pela pergunta. Nós quem agradecemos. Uma grande salva de palmas. Muito obrigado, André, pessoal. Iório. Muito obrigado. Prazer tê-lo aqui conosco. Muito prazer, Juliana. Nós, em nome da Fran, também agradecemos um representante do metaverso aqui conosco.